Bom dia, é um grande prazer estarmos aqui nesse congresso virtual da UFBA. Vem sendo uma grande realização, né? Apesar de um momento tão difícil. Eu sou Giovanni D'Amico e estou aqui com a presença, né, desses colegas importantes, com a presença do André Pires Coelho, do Ramon e Denis. São todos pesquisadores, né? Estão aqui fazendo pesquisas importantes sobre esse tema tão atual, que é o tema da China. E nós temos aqui um webinário, né, que já está contando hoje com o seu quinto episódio, né, o nosso webinário China Atual. Hoje vai ter esse debate importantíssimo sobre as comparações entre Brasil e China em áreas de economia e de relações internacionais. Então, nessa nossa mesa de agora de manhã, nós vamos primeiro contar com uma participação importante do André. André, que é doutorando pelo Núcleo de Pós-Graduação em Administração de Empresas, né, da UFBA, é mestre em Relações Internacionais pelo Instituto de Humanidades, né, o IAC, também pela UFBA, né, e tem a sua pesquisa, né, com o título Estado Desenvolvimentista e Fomento às Tecnologias de Informação e Comunicação. Análise do direcionamento de Brasil e China no contexto internacional de globalização e neoliberalismo. Então, o André agora vai fazer a sua apresentação, a gente vai deixar ele aí com a palavra, o nosso apresentador vai ter cerca de 20 minutos para fazer sua exposição, né? Depois passaremos a palavra para os demais, e ao final, né, a nossa mesa vai contar com um momento de interação direta com o público, então fiquem à vontade, né, para colocar questões, provocações aí ao debate, sejam perguntas diretas ou perguntas que possam ser contempladas por todos, né, os pesquisadores aqui presentes. Então é isso, vamos passar aqui a palavra para o André, e uma boa apresentação e um bom seminário aqui para todos nós nesse congresso UFBA. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui presente nessa mesa. Gostaria primeiro de agradecer o convite do professor Renildo Souza, né, que foi meu orientador na dissertação de mestrado em Relações Internacionais, e a todos os participantes da mesa e ao público também. Então, agradecer a participação. E, bom, a ideia aqui é apresentar um breve resumo dos achados dessa dissertação de mestrado que foi defendida no ano passado, né? Então, a gente fez, a gente tentou fazer um apanhado histórico tanto das alterações do sistema internacional, do sistema internacional e os impactos das alterações do sistema internacional, principalmente a partir de 1973, ali, muito forte a partir da década de 80, né, que é consolidada com a quebra do sistema de Bretton Woods, que é um sistema que controlava uma série de trocas internacionais de todos os países capitalistas do mundo, né? E os impactos dessas alterações que ocorreram a partir da década de 80, com o advento do neoliberalismo e da globalização, com a aceleração da globalização, de fato, né, a partir dos anos 80, né? E, enfim, seria o mundo como nós conhecemos hoje, né? Porque durante a vigência do sistema de Bretton Woods, você tinha um outro arcabouço institucional global de, vamos assim dizer, gerenciamento de trocas, das trocas internacionais, principalmente, né? E a partir dos anos 80, o mundo ele se reconfigura, né? O capitalismo ele se reconfigura e isso trouxe impactos muito grandes, tanto para o Brasil como para a China, né? Então a ideia é mostrar um pouco dessas alterações no cenário internacional, os impactos no Brasil e na China e como que os países internamente, né, eles passaram a ter uma atuação diferente também, propositiva ou não, para o desenvolvimento dos seus estados, né? A gente tentou fazer isso a partir de uma base teórica que é
cujo marco são as teorias do Estado desenvolvimentista, né? Principalmente aí dos pesquisadores Rajun Chang e Peter Evans, né? A gente faz no começo paralelos ali, aproximações com o estruturalismo cepalino, né? A gente faz uma aproximação também com os estudos de complexidade econômica mais recentes, de César Hidalgo e de Hasselmann. Mas a gente não vai entrar aqui no detalhe da parte teórica, a gente vai tentar passar para uma parte, vamos assim dizer, mais práticas, que foi a análise dessas reconfigurações que ocorreram nesses dois estados, a partir de alguns fatos estilizados. Quais sejam a alteração das dinâmicas internas, né, nesses países, principalmente os marcos institucionais, né, alterações de leis e de algumas reformas ministeriais com caráter nacional, e uma análise com alguns casos específicos de empresas na área das tecnologias de informação que, notadamente, surgiram nesses estados a partir das décadas de 70 e 80 e traçaram trajetórias completamente diferentes, tanto no Brasil como na China, a partir dos anos 90 e 2000. Né? Bom, e a gente busca fazer algumas inserções sobre essas empresas, bem rapidamente também. Tá? O objeto da pesquisa foi tentar identificar o porquê disso aqui, né? Por que a China descola, né? E alcança hoje já é a segunda maior economia do mundo em termos nominais, e o Brasil fica estagnado, né? Principalmente ali a partir da década de 90, o Brasil ele não tem nada próximo do ritmo de crescimento do produto interno bruto chinês. Né? Então, esse aqui foi o objeto que a gente tentou traçar aqui alguns marcos, alguns fatos utilizados para compreender, né, o motivo desse descolamento tão grande da China e a relativa estabilidade perversa, em verdade, do Brasil. Né? Bom, como já falei aqui, um pouquinho sobre o declínio do sistema de Bretton Woods. O sistema de Bretton Woods foi um sistema fundamental que regeu o sistema internacional a partir do final da Segunda Guerra Mundial, e ele tinha algumas bases muito claras e regras muito bem definidas. Eu acho que a principal regra que existia no sistema de Bretton Woods era o padrão dólar-ouro. Né? Então, existia um lastro, ainda que muito criticado, enfim. Mas as moedas nacionais, elas tinham um lastro. O lastro era o ouro, que era atrelado ao dólar. Né? E esse lastro ele é quebrado em 73, por uma série de razões que a gente não vai entrar aqui no detalhe. Né? Mas a quebra desse lastro do dólar com o ouro provoca uma série de alterações nos regimes macroeconômicos das nações, e essas alterações passam pelo direcionamento e pela alteração, principalmente do FMI. Né? O FMI, até 73, ele tinha uma atuação de controlar as trocas comerciais, ou seja, as balanças comerciais dos países que eram os países centrais do capitalismo, principalmente Japão, os países da Europa, os Estados Unidos. O FMI ele tinha o papel de controlar as trocas internacionais e de controlar, inclusive, as taxas de câmbio desses países, né? Promovendo, a partir de determinados graus, né, uma possibilidade de desvalorização ou de valorização das moedas desses países a partir do aumento ou da redução das suas trocas internacionais, do seu comércio exterior. Né? Esse padrão é quebrado em 73 e o padrão que passa a ser vigente é o padrão de flutuação cambial, e as moedas perdem completamente o lastro. Né? Perdem o lastro de moeda fiduciária. Né? A partir dessa alteração,
sistema de Bretton Woods o desenvolvimento das suas cadeias produtivas em moeda estrangeira, né? E isso impactou sobremaneira o Brasil, porque de uma hora para outra a taxa de juros internacional subiu 5 vezes, né? Da noite para o dia, e isso desencadeou no Brasil uma crise que durou a década de 80 toda até 94, né? Com a vinda do Plano Real, mas mais precisamente com a elaboração do Plano Brand, que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente. Ao mesmo tempo, na China, essas alterações que promoveram as desregulamentações do sistema internacional promoveram uma redivisão do sistema internacional de trabalho, né? Porque a partir do momento da quebra dos controles do FMI, as multinacionais estrangeiras passaram a ter uma liberdade muito maior e o capital estrangeiro passou a ter uma liberdade muito maior para se deslocar em determinados países, determinados espaços geográficos, e eles foram principalmente em busca do aumento das suas taxas de lucros a partir da redução dos seus custos de produção, né? Então, você teve uma internacionalização massiva de cadeias produtivas de multinacionais, e a China soube traçar políticas públicas que foram capazes de atrair muitos desses capitais estrangeiros, né? Então, a partir dos anos 80, mas mais acentuadamente durante os anos 80, muitas multinacionais vão se instalar na China, nas zonas econômicas especiais, que a gente vai traçar mais um pouquinho de detalhe aqui sobre elas, né? E que permitiram à China aumentar a sua capacidade de trabalho, né? de geração de trabalho, e também a partir de suas políticas, né? o aumento das suas bases tecnológicas, né? A China não sofreu com o aumento da taxa de juros, porque a China, até os anos 80, ela estava praticamente isolada do sistema internacional, ela sai de um período de vigência mais forte do comunismo com Mao Tse-tung até 1976, comunismo não, perdão, socialismo, era uma economia planificada, e a partir de 78, com Deng Xiaoping, são implantados sistemas, mecanismos de mercado, que eles chamam na China, e esse também é um dos fatores que fizeram com que a China conseguisse captar também muitos investimentos externos diretos. Tá? Aqui são gráficos rápidos dos impactos, que eu já falei aqui, o aumento da dívida externa, e o aumento da captação do IED pela China. Tá? Eu já falei aqui um pouquinho das reformas para o mercado de Deng Xiaoping, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas o que a gente coloca aqui, com relação à China, que são fatores fundamentais dessa alteração e da entrada dos mecanismos de mercado na China. Enfim, aqui tem muito mais detalhes, mas o que importa para a gente compreender aqui, como fato utilizado, bem verdade, é que a China, a partir do momento da entrada no sistema de mercado, né, ela sempre manteve um controle de capitais muito forte e ela alterou as suas institucionalidades de forma com que você tenha a capacidade de fazer essa atração desses investimentos externos que passam a circular com mais liberdade a partir da quebra do sistema de Bretton Woods. Então, você teve ali uma passagem da Joint Venture Law, ou seja, toda empresa estrangeira que queria produzir, né, na China, ela teria obrigatoriamente que se juntar a uma outra empresa, uma outra empresa chinesa, né, de forma com que você tinha ali, na verdade, uma multinacional e uma empresa chinesa trabalhando em conjunto. A empresa chinesa, ela geralmente dava mão de obra, né, e era a mão de obra mais barata, e era por isso que as multinacionais estavam indo para lá, né? E essas empresas, elas deveriam ficar somente nessas zonas econômicas especiais, que foram criadas a partir de 78 também, né? Que eram zonas que tinham políticas macroeconômicas diferentes da China continental, né? Então, você tinha, dentro das zonas econômicas especiais, uma obrigatoriedade, por exemplo, de exportação, né?
e essa obrigatoriedade de você também uma empresa chinesa, né? Isso fez com que a China passasse a adquirir muito know-how de várias empresas multinacionais, né? Então, por exemplo, a Apple foi para uma zona econômica especial, várias empresas multinacionais do Japão e da Europa, né? Em busca dessa mão de obra mais barata. E, ao mesmo tempo, você teve uma alteração do direcionamento do próprio Estado chinês. O Estado chinês ele passa a recuar, né? Então, você tem uma série de privatizações ao longo principalmente dos anos 90, de forma muito mais acentuada, mas o planejamento do governo central ele identifica que alguns setores precisam permanecer sobre a ótica precisam ser mantidos pelo controle do Estado. E alguns desses setores estratégicos são setores que um deles é o setor de tecnologia, né? Aqui mostra rapidamente a alteração do câmbio, né, que a China passa a fazer um controle rígido do câmbio a partir lá ali de 1995. Ela desvaloriza o câmbio para incentivar as exportações. Tá? E entrando aqui na área das telecomunicações, você observa uma alteração do arranjo institucional, onde o Ministério de Correios e Telégrafos ele passa a ser representado por algumas outras agências, dentro das quais a principal que se destaca aqui é a China Telecom. A China Telecom é uma empresa que é como se fosse a nossa Telebrás aqui, né? Só que ela tem um controle do Estado ela tem um controle do Estado pleno, né? Só que ela soube atrair os capitais estrangeiros para aumentar a sua base tecnológica, né? Então, durante os anos 90, ela passa a receber muitos investimentos estrangeiros, principalmente a partir de Hong Kong, né? E hoje ela é responsável por 15% do tráfego da internet do mundo, né? E ela possui 70% do market share da China. Ela ainda é uma empresa estatal. Uma outra empresa que a gente analisou foi a Legend, né? Que ela começa com uma empresa que é fincada na Academia de Ciências da China, a Academia Chinesa de Ciências. Ela faz uma parceria com a IBM dentro de uma zona econômica especial. E ela passa a fornecer alguns insumos primariamente para a IBM, e depois ela é catapultada, né, ela começa a fazer, inclusive, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e ela, no final dos anos 2000, se torna a Lenovo, né, que muita gente conhece, provavelmente muita gente está, inclusive, assistindo essa apresentação com o computador Lenovo. Tá? E a Lenovo hoje é a empresa número 1 do mundo, né? A gente traz aqui também alguns dados. Todo esse mecanismo da China foi utilizado a partir de planejamento e estratégia para que você tenha uma estabilidade macroeconômica no final das contas, que foi o que ela acabou conseguindo com as suas reservas internacionais aí, que mais fortes a partir de 2008 e 2009. Né? Então, foram fundamentais para você ter uma estabilidade macroeconômica. Tá? O Brasil, de uma outra monta, tinha, durante os anos 30 e os anos 80, um conceito de Estado desenvolvimentista também muito forte. Né? O Brasil tinha planejamento estratégico, o Brasil teve os planos nacionais de desenvolvimento e tinha um plano estratégico, inclusive, para o setor de tecnologia da informação. A Cobra, que é a empresa que a gente utiliza aqui como exemplo do Brasil, ela foi criada no âmbito também de uma joint venture com uma empresa inglesa, né? Ela também trabalhou em parceria com a IBM, tá? Só que você teve ali uma sinergia muito grande, assim como teve na China, né? De universidade com o setor privado e com o exército, por exemplo, né? Só que a partir dos anos 80, você tem ali o problema crônico do Brasil da dívida externa, você perde toda a capacidade de fazer gestão de longo prazo, porque
os desníveis de inflação acabam prejudicando toda a previsibilidade do mercado internacional, e ainda por cima você tem um forte direcionamento, principalmente dos Estados Unidos, para a abertura comercial do Brasil. Então, a IBM já tinha uma filial brasileira aqui, a gente nunca teve uma empresa nacional autônoma que liderasse o mercado, a IBM sempre liderou o mercado aqui no Brasil, e os Estados Unidos passam a pressionar com muito mais força, inclusive em organismos internacionais a partir da década de 80, para que as legislações brasileiras fossem alteradas de forma com que você reduzisse as barreiras tarifárias e todo o arcabouço que existia no Brasil aqui para proteção de uma indústria nascente, né? Nesse nosso caso aqui, indústria de tecnologia da informação. Né? Então, você tem aí vários pontos importantes de alterações institucionais, a nova lei da informática, as aberturas unilaterais que ocorreram durante o plano Collor, né? E a entrada do Brasil por imposição do FMI, né, a partir do consenso de Washington, no neoliberalismo. Né? E aí, para o setor de informática, no Brasil, as empresas nacionais praticamente perderam total capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento, e o Tigre identifica ali que você teve três fins, né, para essas empresas, né? O desenvolvimento, o desinvestimento, ou seja, as empresas nacionais, a gente colocou como exemplo aqui a Cobra, né? Elas eram fechadas, ou elas eram absorvidas por uma multinacional, ou trabalhavam em nicho técnico, né? No caso da Cobra, ela foi comprada pelo setor bancário e financeiro, né? E até hoje ela presta serviço, mas ela é controlada pelo Banco do Brasil. Tá? Para finalizar aqui, o que a gente trouxe de conclusões aqui do trabalho feito, né? A gente identificou que a interação entre o cenário internacional e o cenário nacional, ela é fundamental, né? Não se pode deixar renegado em segundo plano o poder do Estado central hegemônico, né? E os impactos do neoliberalismo a partir dos anos 80 na periferia, elas foram diversos, né? Então, no caso da China, que tinha pouca restrição internacional, porque, por exemplo, não tinha uma dívida externa, ela soube montar um planejamento de longo prazo para atrair esses capitais que agora estavam liberalizados, e no caso do Brasil foi o contrário, no Brasil e de toda a América Latina praticamente, né? Porque com a dívida externa, você praticamente perdeu a capacidade de planejamento de longo prazo, porque você teve a hiperinflação durante toda a década de 80 até ali o início dos anos 90. Tá? Uma outra coisa que a gente identificou é que a formação de conglomerados empresariais é uma coisa determinante, né? Seja uma sinergia entre o público e o privado, seja do fomento próprio do Estado para empresas privadas, né? Seja a partir de compras governamentais, enfim, uma série de outros fatores, né? E a coordenação e a identificação das capacidades do Estado, ela se torna fundamental. Né? A proteção da indústria nascente, né, ela necessita de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, ela precisa de políticas ativas para promoção interna, ou seja, em determinado momento, em determinada fase, né, e por isso que é importante a coordenação e a identificação das capacidades do Estado, para a identificação dos setores, né, para a identificação das fases em que cada setor está mais desenvolvido ou menos desenvolvido. Né. E para tudo isso você precisa de gestão e de planejamento de longo prazo, né? Coisa que o Brasil deixou de ter a partir dos anos 90, né? E até hoje não tem. Diferente, por exemplo, da China, que até hoje possui uma capacidade uma capacidade de planejamento e de gestão muito maior, né? Principalmente com os planos quinquenais, né? E, e que é capaz de fazer investimentos de longo prazo. Né? Essa é a grande conclusão. Né? Você precisa de estabilidade para fazer investimentos. Se você não tem estabilidade de curto prazo nem de longo prazo, você não consegue fazer planejamento de longo prazo. É isso, acho que passei um pouquinho aqui do tempo, mas eu acho que essa era a ideia central que a gente tinha aqui para passar. Certo, Giovanni?
Não, tudo bem. Muito obrigado, André. Acho que foi uma contribuição muito importante. Esse debate, né, para a gente entender as zonas econômicas especiais, as joint ventures, toda essa dinâmica da transferência de tecnologia é algo fenomenal. E esse comparativo é extremamente necessário, né? A gente às vezes fica tentando entender como é que essa dinâmica, né, se processou de um jeito na China e a gente aqui numa situação que lá atrás parecia num patamar parecido, né, e o caminho foi totalmente outro. Então, acho que essa foi uma exposição necessária, né, para a gente entender um pouco esses caminhos tão diferentes, né, e quais foram as estratégias adotadas aí, né, ao longo do processo. Então, muito obrigado, André. Lembrando que ao final a gente vai ter um momento aí para perguntas e respostas, né? E aí podem ser feitos alguns questionamentos, tanto direto para o André quanto para os nossos outros palestrantes. Então, agora eu vou chamar aqui para a contribuição Denis, né? Denis Paiva, que é doutorando em políticas públicas na UFABC, mestre em economia, né, aqui pela UFBA, bacharel em administração, contábeis e economia. Né, ele atua, né, como pesquisador, como professor universitário, e sob a orientação no mestrado do professor Antônio Renildo, né, que tem participado aí do nosso webinário sobre a China, tá como coordenador, junto com o professor Jorge Almeida, e agora, né, doutorado está aí sob a orientação do professor Flávio Pinheiro, participando do grupo de estudos de desenvolvimento econômico comparado entre América Latina e Ásia. Então, vamos lá, vou passar a palavra para Denis e a gente vai ficar aí com a apresentação dele, também contando com 20 minutos. Bom dia a todos. Quero parabenizar o pessoal pela organização do evento, está tudo muito bacana. O meu tema de dissertação, né, no caso, foi relações de investimentos e comércios entre o Brasil e a China no contexto da rápida expansão chinesa e da trajetória recente da economia brasileira. Desde esse período eu venho estudando então a relação entre a economia chinesa, a economia brasileira e também da América Latina, né? O papel chinês, geopoliticamente falando, num contexto mais amplo, aumentou de forma significativa após a entrada do país na OMC. Particularmente, a gente começa a organizar o estudo fazendo um esboço de teorias, né? Que é a teoria de vantagens comparativas do Ricardo, e depois o modelo de Escher-Ohlin. Então, a ideia de analisar como esse intercâmbio de mercadorias e de investimentos entre esses dois países acabou se organizando à luz de teorias, né? Mas, particularmente, algo que vinha sendo muito estudado e ainda vem sendo estudado em relação à China é uma quebra de paradigma que aconteceu por causa da evolução tão rápida e da manutenção dos níveis de crescimento acelerado que o país obteve com o passar de décadas, né, não somente alguns anos. Vai colocar, por exemplo, em xeque algumas teorias, como a hipótese de deterioração dos termos de troca de Prebisch-Singer, né? No sentido de que países que mantêm o seu padrão de comércio pautado em bens não industrializados, né, commodities no caso, tendem a levar ampla desvantagem no cenário internacional. Entretanto, com o avanço chinês acelerado das formas como aconteceu, acabou havendo uma inversão desse processo, especificamente a partir dos anos 2000. A procura por commodities para abastecer o mercado interno colocou então um pouco do que era defendido lá atrás pelo Prebisch Singer em pauta, vamos dizer assim. Voltou a ter o debate dizendo que havia uma possibilidade, quando você considera períodos diferentes de estudo, de você obter outros resultados. E não foi somente essa, né? Então, esse avanço permite a reavaliação e reestudo de outras teorias,
como a hipótese proposta por Lipset, que fala de desenvolvimento e democracia caminhando lado a lado, e a China não especificamente é uma democracia, vive num ambiente ditatorial, né? E conseguiu atingir um patamar de desenvolvimento similar à União Europeia e Estados Unidos hoje. Se vocês derem uma buscada rapidinho, vocês vão ver vários gráficos, né, inclusive no mercado mundial e outras fontes amplamente difundidas e confiáveis, que a proporção de crescimento e concentração de capital, desenvolvimento industrial chinesa nas últimas décadas ampliou a níveis significativos, atingindo o patamar desses outros países que já estavam estabelecidos, né? Bom, no caso da relação com o Brasil, a gente vai enxergar o caso da doença holandesa, né, o Dutch Disease. O que acontece? A concentração do comércio e dos investimentos de um determinado país dentro de uma única pauta. Então, o Brasil direcionou um pouco do seu mercado para as commodities. Então, a alta concentração levou os investidores a deixarem a indústria um pouco em segundo plano, digamos, né? Esse fato é considerado prejudicial ao desenvolvimento econômico do país. Entra, de novo, uma pauta que está em discussão novamente, até que ponto, isso aí já seria um estudo pós-conclusão do mestrado, né? Até que ponto realmente foi tão prejudicial, sendo que um outro setor se desenvolveu de forma tão significativa. Para a literatura, no caso do Dutch Disease, foi realmente um fator bem negativo para a economia brasileira, né? E de um outro ponto, a gente analisa os IDEs, né, que são investimentos diretos externos realizados por Brasil na China e pela China no Brasil, certo? Então, o que leva basicamente países e empresas lotadas dentro destes a procurar novas regiões para alocar os seus recursos, porque eles vão investir em outras localidades, né? Então a gente utilizou a teoria do ciclo do produto de Vernon para fazer essa leitura, né? Que são as fases de desenvolvimento do produto e da indústria dentro de determinadas regiões e localidades. Nesse sentido, eu digo que vai ter sempre ali ao momento da geração da ideia do produto, do começo do desenvolvimento, né, são os países originários, no caso, a Revolução Industrial lá na Inglaterra. Num segundo momento, a gente veria a presença de França, Estados Unidos, Japão, Países Baixos e outros. E num terceiro momento, já viriam outros países, num momento que já estava em consolidação de quem entrou antes. Mas, considerando que a China entrou nesse terceiro momento também, ela rompeu um pouco essa lógica, porque ela se desenvolveu muito rápido e hoje consegue rivalizar com os países considerados originários que empreenderam num primeiro momento, lançando esses produtos para dentro do mercado global. O fato em relação aos IDEs no momento que você atinge um grau de estabilidade interno, você já consegue ter um domínio do seu mercado local, você vai buscar a expansão dos seus horizontes, dos seus mercados, vai levar os seus produtos para outros países, outros continentes, né? Bom, se a gente puxar aí pela memória, pela memória histórica, no caso, a gente vai enxergar esse efeito acontecendo em diversos momentos, né? Primeiro, lá atrás, nas grandes navegações em busca de novos territórios, depois da Revolução Industrial, o nível de produtividade marginal aumentou de uma forma tão significativa que eles puderam buscar outras regiões para expandir o seu alcance de comércio, a entrada dos produtos, né? Então, nesse sentido, as teorias propostas anteriormente acabam sendo um pouco vagas, porque se você consegue ter uma produtividade tão grande
em vários produtos, as vantagens comparativas acabam ficando limitadas, né? Nesse sentido também a gente fala que o Brasil se especializaria em commodities e a China na parte manufatureira, na relação de troca entre os produtos, né? Só que o enfraquecimento da indústria não convém ao Brasil e a China tem um grande campo para produzir as commodities também. Fica essa questão colocada em xeque. Particularmente, o redirecionamento de investimentos chineses ao Brasil aconteceu pela busca, né, chinesa de atingir outras regiões do globo mesmo. E eles direcionaram esses recursos, esses investimentos, partindo de um ponto diferente de Estados Unidos e União Europeia, que fazem umas relações comerciais dentre eles. A China buscou regiões africanas, regiões latino-americanas, alguns lugares da Ásia, que era onde eles poderiam obter um alcance maior em se tratando de commodities, certo? Bem, legal. Após isso, a gente faz uma leitura de cenários históricos e econômicos, né? O meu amigo já acabou expondo uma boa parte do que eu poderia dizer aqui agora, né? Então eu vou passar para não estender muito, né? Sobre a trajetória histórica da economia chinesa, a evolução rápida, o Deng Xiaoping, enfim, eu vou passar essa parte para não ficar repetitivo, né? E também faz a mesma análise no caso brasileiro, né? O avanço, então, um patamar lá atrás, na década de 50, 60, a gente vê a inversão da pauta, né? O Brasil sai de um país eminentemente exportador de produtos agrícolas para um país que investe muito mais na indústria, à luz do PSI, né? É um redirecionamento interno que eles fazem para mudar esse horizonte, mas o modelo acaba se desgastando, mediante a ditadura tem o período do milagre econômico, né? Então, para se ter um nível de comparação, o milagre econômico chinês começa junto lá atrás com o brasileiro, só que o brasileiro para e o chinês continua até alguns anos atrás e o nível continua elevadíssimo. Nesse ponto que a gente vê onde eles se desencontram, né? Nos anos 80, fim de anos 80 para começo dos anos 90, a gente assiste um processo de abertura econômica brasileira, né? Que vai proporcionar um novo horizonte para a economia brasileira, que não necessariamente é positivo ou negativo, né? Vai depender de muitas outras análises. E a China, a partir dos anos 2000, né, quando entra na OMC em 2001, 2016, tem um acordo para que outros países aceitem a China como uma economia de mercado, acaba sendo modificado algumas vezes essa data, mas agora já virou a ficha, como se diz, né, à luz de um novo normal chinês, que eles mudaram também a forma de condução da política interna da República Chinesa, no caso, né. Agora entrando um pouco dentro da ideia central dessa relação comercial de investimentos, para não estourar meu tempo, eu baixei aqui rapidinho para dar uma atualizada, né, no que eu tinha proposto na dissertação. Os principais produtos exportados pelo Brasil continuam sendo commodities, certo? Complexo soja, carnes, produtos florestais, cereais, marinhos, café, ferro, gusa. Então, assim, vamos dizer, o Brasil continua muito forte, né, nessa área. Se vocês pararem para fazer uma observação, atualmente vocês conseguem enxergar esse efeito no governo atual, no momento atual, né, com a disparada dos preços, uma inflação relativamente elevada, né, o IGPM bateu quase 30% recentemente. Então, assim, o Brasil está exportando muito, os preços internos estão oscilando por conta disso, também influência de Covid e outros fatores, né? Bom, vamos lá. Historicamente falando, as relações comerciais entre Brasil e China
pré-anos 2000 não é tão significativa. Não é tão significativa. Após a entrada na OMC em 2001, é que a gente vai observar que houve uma ascensão muito, muito grande. E a China já passa a ser o maior parceiro comercial brasileiro no ano de 2009, né? Tanto exportação quanto importação. Muito em reflexo dessa busca chinesa por novos parceiros, que acabou combinando também com a procura brasileira por estender o seu alcance em outras regiões, né? Procurou parceria com Israel, com Nova Zelândia, que são membros ouvintes do Mercosul também, China, Índia, enfim, vários outros, para livrar um pouco daquela grande dependência de poucos parceiros que todo mundo sabe o que é, né? Então, assim, a adesão chinesa à Organização Mundial do Comércio é o ponto significativo para que a China passe a ocupar um patamar diferente, comercialmente falando, estrategicamente falando e politicamente falando em relação ao Brasil. E não só ao Brasil, os mesmos efeitos analisados para desindustrialização aqui são estudados também em Austrália, em Canadá e outros lugares, até nos próprios Estados Unidos. A guerra fiscal entre China e Estados Unidos com o governo Trump acaba indo também de encontro com essa organização, né, com essa linha de pensamento, melhor dizendo, né. Aí o grande ponto que a gente coloca na pesquisa de dissertação, no caso, seria se essas relações comerciais entre Brasil e China representam uma oportunidade ou uma ameaça ao desenvolvimento brasileiro. Nesse sentido, a abertura comercial brasileira em relação à economia chinesa poderia impulsionar a economia brasileira, como nos anos 2000 acabou auxiliando bastante em relação ao efeito China, né, que proporcionou um grande nível de recursos que foram realocados em diversas pautas sociais, né, por exemplo, ou também ameaça, né. Aí, pelo lado da ameaça, a gente vai observar que seria justamente o caso da doença holandesa, que poderia desfragmentar uma parte da economia brasileira, vamos chamar assim, né? Um exemplo que a gente vai poder citar é a indústria automobilística. Então, o que é mais interessante? A produção dos veículos em solo brasileiro, o desenvolvimento desse setor, dessa indústria, ou importar o produto praticamente pronto e só remontar ele aqui no Brasil. Então fica essa pauta para análise também, certo? Em relação a investimentos entre Brasil e China, né, parte também da estratégia chinesa, né, de buscar uma internacionalização das empresas locais dela e a busca por novas regiões produtoras de commodities, né? Novas regiões produtoras de commodities. É o caso do Brasil e alguns países africanos. Sudão, por exemplo, a gente investiu muito. Angola teve crescimentos acima de 2 dígitos, 23%, chegou uma demanda reprimida, aquela conversa toda, né? A própria UFBA tem a parceria com o governo angolano para oferecer curso de mestrado. Então, houve um avanço significativo puxado por esse IDE chinês. Aqui onde eu moro hoje, em Pouso Alegre, tem uma grande alocação de capital chinês, né, uma grande empresa alocada aqui na cidade, e aconteceu em várias outras regiões do país, né. No caso brasileiro, vai um pouco nessa ideia também, né, a política que criava campeãs nacionais, né. A ideia era investir em alguns setores, incentivando uma política de fusões, né? Aconteceu aí com a BRF, Máquina de Compras e outras empresas que se juntaram para adquirir competitividade para atuar em solo internacional. Então, nesse sentido, tem construção de porto, construção de aeroporto, enfim, as construtoras acabaram atingindo um patamar diferenciado. Não só elas, claro, né?
Tem empresas com capital nacional que estão entre as maiores do mundo, que é o caso do Lehman, né? Ok. Tem uma certa dificuldade para essa transição de capitais estipulado por regras internas dos dois países, né? Então, assim, para você entrar na China, você tem que ter ali um capital chinês envolvido. Para você entrar no Brasil, tem que ter autorização, alguns setores específicos, e assim vai, críticas de um lado e de outro sobre essa liberdade de acesso, né? Bom, eu fiz esse trabalho no decorrer do mestrado, do grupo de pesquisas, né? Hoje, fazendo um estudo sobre esse avanço de IDE, acabei de achar um gráfico mais recente aqui, permanece um grande redirecionamento de recursos da China ao Brasil, ainda é o maior, certo? Diminuiu um pouco em 2018. Após o novo normal chinês, o redirecionamento, a recondução política interna, tem uma mudança de nível de investimentos e direcionamento de recursos do país para outras regiões, né? Depois vai aparecer França, Itália, Japão. Então, assim, de uma forma geral, a União Europeia e o Japão também seria um parceiro, digamos, tradicional, né? Atualmente, eu continuo pesquisando China, né? E analiso esses redirecionamentos de investimentos diretos influenciando a criação de políticas públicas no Brasil. Vou dar um exemplo que todo mundo tem visto atualmente, que é o caso da própria Coronavac, né? Então, em alguns setores, algumas entradas, adesões de empresas, de redirecionamento de recursos, a gente vai observar que move políticas internas brasileiras, incentiva a criação de algumas leis em si, falando, e pautas de investimento para incentivar o fluxo desses recursos e inserção desses produtos, no caso a vacina, que é o exemplo que eu usei, né, dentro da economia nacional. Bom, meu tempo acabou de estourar. Obrigado a todos pela atenção e é isso por enquanto. Valeu, Giovanni. Muito Para não obrigado, estender mais. Denis. Não, acho que foi certinho, conseguiu calcular muito bem aí a exposição. E é isso, eu acho que, novamente, né, mais uma exposição que nos deixa aqui uma questão, né, sempre latente, né, que não é apenas, né, o quanto a gente exporta ou para quem a gente exporta, mas também muito, né, a qualidade, né, o que está sendo exportado, todo aquele debate, né, sobre complexidade produtiva, né, e aí eu acho que essa exposição nos provoca muito, né, nesse sentido. Complexidade produtiva é um debate que precisa estar na agenda do dia, né, aqui, né, Com do nível de certeza. transformação, né, que a gente vem promovendo nos nossos produtos. É um debate que não desgasta, porque a economia chinesa acabou se desenvolvendo muito rápido e mudando um pouco a forma de enxergar os agentes geopolíticos internacionais também. Precisamente. Então, agora vamos convidar aqui, a gente vai ter mais uma fala, agora vai ser a fala do nosso pesquisador Ramon, né? E lembrando que mais para o final a gente vai ter a oportunidade de promover mais uma rodada aí de interação. Bom, vamos agora contar aí, ó, o Ramon já está aparecendo na tela, né, o Ramon Guabiroba, né, que fez graduação em Ciências Econômicas pela UERJ, né, o mestrado aqui pela UFBA, concluído em 2014, né, com a dissertação em Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil e na China, condicionantes históricos e contextos político-econômico recentes, né, bolsista aí pela CAPES, sob a orientação também do professor Antônio Renildo. Entre 2013 e 2014, participou do grupo de pesquisa sobre desenvolvimento econômico e sua perspectiva comparativa, né, entre a América Latina e Ásia, né, novamente aí nessa dinâmica Brasil-China. Então, vou passar aqui a palavra para o Ramon. Vamos lá, também contará aí com 20 minutos. Ok, bom dia a todo mundo. Alegria poder falar voltar mesmo que virtualmente à universidade, né? E, bom, a minha dissertação, o objetivo era estudar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação
e comparar Brasil e China nesse contexto, né? Considerando aspectos históricos, dinâmicas e interações recentes das duas economias. Bem, o elevado crescimento chinês observado durante as últimas décadas, as últimas 4 décadas, e não só pelo fenômeno em si, mas também por conta do peso e influência cada vez maiores da China, fazem com que esse tema seja relevante. Vamos lá. O investimento e o planejamento ajudaram a fazer com que a ciência, tecnologia e inovação tivessem crescente participação nas exportações e no processo de desenvolvimento chinês. Por isso, a tentativa de se interpretar esse fenômeno, tanto no que diz respeito às suas dimensões políticas imediatas, quanto implicações dessas para o âmbito do desenvolvimento tecnológico brasileiro, chegando às políticas voltadas à pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia e seus resultados. Bem, a China, historicamente, ela sempre teve uma importância muito grande. A dinastia Han ela era contemporânea e tão desenvolvida ou tão evoluída quanto o Império Romano naquele período. Durante o período da Europa medieval, por exemplo, a China contemporânea desse período também estava à frente da Europa. Invenções como a bússola, a pólvora, a imprensa, enfim, caravelas, tecnicamente avançadas, teriam servido de inspiração às europeias, né, que, enfim, foram base para mudanças importantes no mundo, né? Então, a tecnologia ela sempre fez parte da China, né? Vamos lá. A China sempre foi um dos países mais populosos do mundo. Ela está localizada, enfim, ali nas montanhas, ali, tipo, próximo ao Himalaia, correm rios gigantes, tem água doce e tal. Então, as maiores populações do mundo são daquela região, né? China e Índia são as maiores populações do mundo. Então, a participação da China no percentual de população do mundo sempre foi significativa e, consequentemente, também o PIB chinês sempre esteve entre os maiores do mundo, né? Você tem mais terras férteis, mais gente para plantar, enfim, e acaba que essa dinâmica se reflete no tamanho da economia chinesa, né? E esse declínio ele só acontece a partir, mais ou menos, do período das grandes navegações. Você tem aí um momento em que a Europa passa a China em PIB per capita, mas a China se mantém até o século XIX, meados do século XIX, como a maior economia do mundo, né? Isso, enfim, coincide com a Revolução Industrial, né? E a partir daí a China vai buscar novamente se reorganizar, né? Vamos lá, a queda da produção manufatureira chinesa até o século XIX é flagrante. As mudanças de paradigmas tecnológicos evidenciadas tanto pela primeira quanto pela segunda Revolução Industrial agravaram o quadro. O declínio relativo chega a 1930 com a produção industrial chinesa menor do que a da Bélgica, produzindo menos aparelhos e equipamentos do que esse estado do meio-oeste, do que um estado do meio-oeste americano, segundo Fairbank. Aí algumas interpretações falavam sobre a hipertrofia demográfica, que não haveria prêmio para uma invenção que poupasse trabalho. Enfim, essa é uma interpretação. O poder político altamente centralizado, o Estado fraco, vítima da feudalização e burocracia confuciana, forças contrárias ao desenvolvimento mercantil. Enfim, são algumas das teorias que falavam sobre esse declínio chinês, né? O colapso do poder imperial e a primeira metade do século XX, né? A partir de 1842, eles perdem importantes portos, são obrigados a assinar sucessivos tratados desvantajosos com outros países. Há uma nova ordem político-econômica mundial que se impunha ao país, um período interno conturbado, inclusive com guerra civil, somou-se a tudo isso. Em 12, é instaurada a República da China, Chiang Kai-shek chegou à liderança do governo na metade dos anos 20, e, enfim, a Grande Marcha e a Guerra Sino-Japonesa. A gente tem a Era Mao, a partir de 49, e o Partido Comunista Chinês chegando ao poder,
E aí sim a gente tem a indústria de base passando a ser priorizada, apesar do discurso oficial falar em um desenvolvimento simultâneo das empresas de diversos portes da indústria da agricultura e regiões do país, o que contrastaria com a visão que se tinha, o visão oficial que se tinha da União Soviética, né? E enfim, não é exatamente real isso aqui, mas falava em recusa de investimentos estrangeiros. A China acabou sendo isolada também nesse processo, né? Não partiu somente dela, né? A indústria participava com cerca de 48% do PIB durante esse período, a era Mao, a agricultura com 28% e o setor de serviços com 24%. A indústria pesada chegava a 75% de toda a atividade industrial chinesa. E a participação chinesa no comércio mundial girava em torno de 1% entre 48 e 73, né, 1948 e 73. Aí a gente tem alguns impactos da Guerra Fria, um rompimento com a União Soviética no início dos anos 60, a Revolução Cultural, as bombas atômicas, né, a China desenvolve nesse período, na década de 60, uma bomba atômica, né, e a conjuntura externa ela passa a ser reconhecida pela ONU. Até então, após a Revolução Chinesa, em 49, o Taiwan, ou Formosa, enfim, os dois nomes da ilha, eram reconhecidos como representantes oficiais representantes legítimos na ONU da China continental, né? E depois de um ganho de importância da China, tanto econômica quanto militarmente, isso acaba mudando. A China se aproxima dos Estados Unidos na década de 70. Em 78 chega Deng Xiaoping ao poder e são iniciadas reformas políticas e econômicas. Estados Unidos reconhece a China em detrimento de Taiwan, né? Vamos lá, eu queria falar um pouco também sobre organização do Estado chinês, tá? Eu sei que foge um pouquinho do tema aqui, mas no que diz respeito à organização do Estado é importante, porque foi o que eu estudei um pouco mais recentemente, tá? É importante salientar que os países com maior extensão territorial do planeta são organizados de forma federativa, tá? E aí a China seria a exceção nesse contexto. Ela possui um sistema que a gente no Ocidente chama de federalismo estilo chinês, que é caracterizado pela centralização legislativa e descentralização administrativa, né? Federação e Estado unitário são formas de organização político-administrativa presentes na maioria dos países, né? A inserção dos países na teia global implica desafios, obviamente, que se refletem nas políticas públicas, e as mudanças geopolíticas também se fazem sentir nessa lógica, né? O fenômeno da globalização financeira e a formação dos blocos econômicos regionais, como exemplos dos recentes enfrentamentos, são exemplos dos recentes enfrentamentos com os quais a autonomia dos regimes federativos está sujeita, né? Enfim, existem algumas características do Estado federativo, né? A gente fala em autonomia, que é um sinônimo da descentralização, o modo como é garantida institucionalmente pela Constituição a distribuição dos poderes entre a União e os entes da Federação. Tá? O princípio da cooperação, que possibilita a governança e a sustentabilidade do sistema federal. O princípio da coordenação, que se justifica pela necessidade de articular adequadamente a cooperação entre os entes, né? E o princípio da equidade ou solidariedade regional, que leva em consideração as assimetrias entre as economias subnacionais e de modo a lidar com essa questão, evitando maiores tensões e instabilidades que poderiam enfraquecer o sistema federativo. Bom, eu vou pular aqui a parte dos Estados Unidos, que eu tinha preparado. Federalismo estilo chinês. Uma das principais características da China em sua história milenária é o seu grande contingente populacional, que eu já falei, como a China. Historicamente, o PIB chinês se situava entre os mais elevados do planeta, tá? E aí eu falo do declínio que eu já comentei antes. Deixa eu passar aqui. A abertura da economia chinesa e as reformas, né, a partir de Deng Xiaoping, a gente tem as zonas econômicas especiais, que já foi comentado, infraestrutura, incentivos fiscais, mão de obra qualificada e baixo custo, né, enorme mercado potencial, grande escala de produção, intensa e bem sucedida a busca por desenvolvimento tecnológico nos anos subsequentes,
tornando-se a segunda economia do mundo e o maior exportador. Tá? As reformas iniciais do período entre 81 e 93 do federalismo estilo chinês, que é considerada a base de sustentação do elevado crescimento ininterrupto verificado desde então e guarda muitas similitudes com o que é praticado em outros países do mundo também, tá? Segundo aqui o americano Li Liu. Assim como o federalismo americano de então, o federalismo chinês, os governos locais têm controle, sim, de matérias econômicas dentro de suas jurisdições. Assim como os estados americanos da época, o federalismo chinês deu base parcial para um tipo de federalismo chamado Market Preserving Federalism, que garantiu considerável proteção política para as reformas, inclusive estabelecendo limites ao governo central. A principal característica do sistema legal e político chinês atual é o alto grau de centralização. A legislação do país reserva ao governo central a capacidade de legislar sobre um número muito maior de políticas do que podem as províncias. A relação de poder entre ambos é, portanto, desequilibrada, pendendo ao primeiro. Poucos governos subprovinciais têm poder legislativo. A delegação de autoridade por parte do governo central, no entanto, foi vital para o sucesso das reformas econômicas no estágio inicial. Então, havia uma delegação. Foram responsáveis pela maior parte dos esforços para as reformas de mercado, tendo se engajado nas políticas experimentais que serviram de base para a moderna economia chinesa. Vamos lá. A descentralização iniciada nos anos 80 vinha combinada com incentivos financeiros, valendo-se também de mecanismos de mercado, o aumento das esferas mais baixas de governo, do controle sobre as próprias economias e a abertura de mercados internacionais, a mercados internacionais, o que acarretou, isso vem junto com mudanças geopolíticas, né, obviamente, que acarretou mudanças tanto nas instituições políticas quanto no desempenho econômico, fazendo com que as províncias e governos locais desfrutassem de uma maior autonomia, exemplificada pelo crescimento substancial de investimento estrangeiro nos investimentos e projetos não controlados pelo governo central. Além disso, o sistema fiscal de contratos permitiu que as províncias e esferas mais baixas de governo se apropriassem de grandes parcelas das receitas marginais dos impostos gerados dentro das suas jurisdições, incentivando-as com sucesso a efetuar as reformas econômicas almejadas. Tá? Em 94, foi feita uma reforma fiscal estabelecendo uma distinção clara entre os impostos nacionais e locais, bem como instituições locais e nacionais responsáveis pela coleta de impostos. Foi determinado que o imposto sobre valor adicionado seria o maior imposto indireto a ser dividido entre os governos nacional e locais, uma proporção de 60% a 40%, respectivamente. A reforma levou a uma diminuição da participação dos governos locais na receita orçamentária e extra-orçamentária. A descentralização administrativa implica que as funções governamentais com relação aos cidadãos são exercidas pelos níveis mais baixos hierarquicamente. Os altos escalões da burocracia não exercem seu poder diretamente junto ao cidadão, mas sobre seus subordinados diretos. Quanto menor a burocracia, menor o alcance geográfico. A hierarquia burocrática, apesar de profunda, é capaz de distribuir bem as tarefas administrativas até os níveis hierárquicos mais baixos. A delegação de autoridade, no entanto, segundo Li Liu e Wang Gash, em 2017, possui as seguintes vantagens. O governo central pode limitar o escopo da delegação, as províncias não se tornam nações independentes e a continuidade da autoridade depende do sucesso das reformas desempenhadas por elas. Então, se não houver um sucesso nessas reformas, o governo central, ele toma as rédeas mais uma vez, né? Então, outra vantagem é que ninguém conhecia melhor o modo de implementar as reformas e a delegação do que os governos locais. E a delegação possibilitava múltiplas abordagens e experimentos. As que melhor funcionassem poderiam ser observadas e então reproduzidas por outros governos locais. Além disso, o governo central conseguia se dissociar dos fracassos. Eu falo um pouco do Brasil, enfim, conto um pouco do federalismo no Brasil, como nasce esse tipo de divisão. Vamos lá. Eu vou focar um pouquinho mais na China, depois qualquer coisa eu volto aqui. Tá bom?
Eu vou falar um pouquinho das dinâmicas globais e das instituições paralelas. O isolamento chinês, especialmente nos primeiros 30 anos após a Revolução de 49, também significa que a China não participou da confecção original das regras institucionais que moldariam o comércio internacional nos anos vindouros. No entanto, a consolidação do país como a segunda economia do planeta, com perspectivas a tornar-se, nos próximos anos ou décadas, né, dependendo da análise, a maior economia do mundo, e já é o maior exportador, acentua também a preocupação chinesa acerca de como se dará tanto a ampliação como a manutenção da pujança adquirida no tocante à sua participação no comércio internacional. Né? Então, no entanto, a atuação chinesa no que diz respeito a fazer valer cada vez mais o seu protagonismo global não se restringe ao incremento de seu poder relativo às instituições já previamente estabelecidas quando o país ascendeu a um mais alto patamar no cenário mundial, como o FMI, o Banco Mundial, as construções como o Canal do Panamá, instituições financeiras privadas, empresas de cartão de crédito, de alcance global, etc., cujas regras podem ser vistas como reflexo da concentração do poder vigente quando de suas implementações, e como a tentativa de manutenção deste poderio, né, limitando, portanto, saltos mais ambiciosos dos demais países, sendo assim necessária a criação por parte da China de mecanismos institucionais paralelos aos ora hegemônicos. Né? E aí, enfim, tem uma série de mecanismos que são implementados. Aí, tem o Banco da Ásia, que é um dos principais símbolos desse processo, né? Que é um banco de desenvolvimento multilateral, cujo objetivo é promover o desenvolvimento da infraestrutura e outros setores produtivos asiáticos, bem como trabalhar em conjunto com os Multilateral Development Banks, né, existentes. Além da ascensão chinesa observada nas últimas décadas, o comércio internacional tem sido impactado também de forma considerável pela intensificação e proliferação de acordos preferenciais de comércio, um cenário de impasse quanto ao avanço da rodada da Doha, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio. Por meio dos acordos preferenciais de comércio, procurava-se aumentar o comércio entre os países membros de acordo do acordo preferencial a partir da eliminação de tarifas e etc. Né? É isso aí. Deixa eu terminar então aqui, já que a gente tem o elevado crescimento econômico chinês desde a abertura da criação das zonas econômicas especiais, incentivos fiscais, comércio liberalizado, mão de obra, mudança dos motores de crescimento, exportação. Vamos lá, tem alguns programas do governo, para voltar um pouquinho sobre ciência e tecnologia, que eu acabei fugindo um pouquinho. O investimento externo direto e as empresas estrangeiras agora em solo chinês por si só, no entanto, não garantiam a transferência de tecnologia que a China almejava, então maior ênfase passou a ser dada na ciência e tecnologia, tendo se decidido reformar a sua gestão em 85. 10 anos mais tarde veio o plano de aceleração voltado ao progresso e ao científico e à inovação. Enfim, o gasto em pesquisa e desenvolvimento hoje é de cerca de 2,18% do PIB, né? Que dá mais ou menos 293, isso em 2019, tá? 293 bilhões de dólares, né? Já foi 1,3% em 2003, já foi 0,6% em 95. Então, há um crescimento dos gastos, do investimento em ciência e tecnologia, né? O número de patentes no escritório americano, ele cresceu, né, entre 88 e 96, 24%. Entre 97 e 2003, 43%. Em 2010, haviam cerca de 2.167 patentes nesse escritório americano, quando 11 anos antes eram apenas 90. Tá? Hoje em dia, entre 2018 e 2019, o aumento de patentes no mundo, patentes chinesas no mundo, aumentou 17% praticamente. São mais de 4,32 milhões de patentes. Enfim, muita coisa eu acabei não conseguindo falar, mas agradeço aqui, desculpa qualquer coisa. Então, muito obrigado, gente. Valeu. Valeu, Ramon. Muito Deu uma obrigado aí corrida pela aqui. sua participação. Valeu. Não, mas faz parte. Mas agora a gente vai ter aí um momentinho final. Recebemos alguma pergunta online? Deixa eu ver, o pessoal que está aí
Consegue ver se a gente recebeu lá pelo YouTube alguma questão? Aí não sei se é com nossos monitores aí para ver se a gente recebeu alguma questão lá que podemos passar para vocês. Bom, de toda forma, aproveitar aqui para fazer logo um convite, né? Hoje à tarde nós vamos ter uma continuação importante. A gente vai ter ainda nessa rodada de webinários sobre a China, nós vamos ter hoje a mesa 6, né, ainda sobre o tema China atual, que vai ser a emergência chinesa e sua presença aqui na Bahia, né? Então vamos falar da presença chinesa na Bahia nos últimos 20 anos, né, com os palestrantes Jorge Ribeiro, da UFBA, Andréia Bonfim, Marlon Rodrigues e o professor Jorge Almeida, né? E aí que vai acontecer a partir da 1h30 até as 15 horas. É uma participação, quer dizer, uma promoção do grupo de pesquisa Processo de Hegemonia e Contra-Hegemonia e do grupo de estudos em Economia Política e Desenvolvimento, GEPOD. Tá chegando aí uma pergunta, né? Aí do nosso querido professor Jorge Almeida. Na opinião de vocês, o tipo de relação comercial e investimentos chineses no Brasil ajudam a industrialização e o desenvolvimento sustentável do Brasil ou reforçam nossa dependência histórica, né? Eu vou até aproveitar e colocar aqui um questionamento, que eu acho que vocês podem também abordar um pouco, que é o seguinte: a gente tem falado tanto aí, né, nessa situação pandêmica. Eu acho que vocês podiam aproveitar essa análise comparativa que vocês estão fazendo e comentar um pouco, né, como essa abordagem e ao enfrentamento foi tão diferenciado também nos nossos países, entre o Brasil e a China, e aí como essa dinâmica toda tecnológica, essa dinâmica, né, política, eu acho que tem um elemento aí legal que o Ramon colocou, que pode ser abordado, da questão da centralização e descentralização, do ponto de vista da política pública, né? Como que isso aí também incidiu? Mas se vocês puderem tentar pontuar um pouco sobre essa questão, sobre, né, a pergunta que nós recebemos aí. E então vamos passar a palavra para vocês. A gente vai ter cerca de 5 minutos para cada um, tá bom? Podemos voltar aqui, uma participação especial aqui. Então vou passar a palavra, vamos lá, para o André, depois Denis e depois Ramon novamente. Porque senão o Ramon ia acabar falando 2 vezes seguidas, né? Então vamos lá, passando para o André novamente. Bom, pessoal, obrigado, professor Jorge Almeida, pela pergunta. Assim, de forma bem rápida, né? O que a gente enxerga, né? Pelo menos uma visão até com base nas teorias que a gente desenvolveu aí ao longo da dissertação, que seria as teorias do Estado desenvolvimentista, de que houve uma opção deliberada do Brasil, né? Isso não é uma circunstância dada, né? Houve uma opção do Brasil, né, por seguir as dinâmicas das vantagens comparativas, né? Então, o Brasil, ele, principalmente depois dos anos 2000, é claro que teve um período ali do PT que teve alguns mecanismos de uma tentativa de reindustrialização do Brasil, né? Mas, de fato, o Brasil ele passou a se especializar cada vez mais nos produtos primários, né? Então, você tem, por exemplo, se você analisar a pauta exportadora e a balança comercial do Brasil com a China, você vai ver que de 2000 a 2020 há uma reprimarização brutal, né? O Brasil ele passa a focar somente nos produtos primários, principalmente soja, minério de ferro e produtos da agropecuária em geral, né, carne, bovinas, e enquanto que a China está exportando para a gente tecnologia, celular, computador, né? Isso foi uma opção do Brasil, né? Principalmente depois da formação, por assim dizer, das nossas reservas internacionais, que são hoje, por exemplo, o principal motivo da gente não ter uma dinâmica econômica, ou principalmente macroeconômica, do que a Argentina está passando hoje, por exemplo, né?
Então, a Argentina hoje o peso é uma quase moeda, porque a Argentina não formou as reservas internacionais, né? Diferente do Brasil. Então, nesse sentido, o Brasil ainda tem uma margem maior de autonomia, né? E que optou, na minha visão, deliberadamente, em focar na inserção internacional a partir dos produtos primários, que, a meu ver, é um erro brutal, né? Isso reflete, inclusive, na pouca capacidade que hoje o Estado tem, né, o Estado brasileiro tem, de fazer políticas e planejamento de longo prazo, porque investimento em tecnologia da informação e comunicação, principalmente, ele é um investimento que ele tem um tempo de maturação, né? Ele não acontece em 1 ano ou 2 anos. Você tem que fazer o investimento e você vai colher o retorno só mais para frente, né? E eu acho que isso é refletido essa faz parte de uma ideologia neoliberal que é refletida dentro do Estado brasileiro em vários outros setores. O setor da saúde, por exemplo, é um caso que a gente está observando aí como que o Brasil tem realizado o combate à pandemia, né, de uma forma completamente desastrada, sem planejamento de longo prazo, sem gestão ativa do controle sanitário, né, sem resposta imediata para a emergência, que é exatamente o contrário que a China está fazendo. Então, enfim, demonstra que, né, o papel do Estado, nesse sentido, ele é muito superior, né? E ele é muito mais importante do que a alegação de que o Estado mínimo é o melhor e é o mais... E é o que vai resolver todos os problemas do Brasil e do mundo, muito pelo contrário. Acho que é basicamente isso. Obrigado, André. Lembrando que a gente está recebendo aqui. Tá, filho. A gente está lembrando aqui, recebendo aqui mais algumas perguntas, estão sendo colocadas aí na tela. Vou passar para o Denis agora. O Denis tenta também dar uma olhada nessas outras questões que estamos recebendo. Certo. Bom, no que diz respeito à pauta, né, brasileira, né, eu acredito que a literatura ela mostra uma ambiguidade, né? Por um lado, as relações comerciais Brasil-China não auxiliam a indústria brasileira, mas uma vez cientes de que a competitividade não é comparável, né, é baixa, vamos dizer assim, que a produtividade marginal chinesa é muito maior, então entra em cena aí a Exxon, Ricardo e outros para colocar a pauta das commodities em alta, né? Então o Brasil acaba não sendo favorecido em questão de industrialização. O desenvolvimento sustentável, nos últimos anos, tudo bem que teve efeitos de uma grande crise, agora tem o Covid, mas após 2012, 2013, com o novo normal, acabou dando uma impactada, né, nos níveis de crescimento. O Brasil precisaria desenvolver um pouco essa pauta dele, né, importadora, exportadora, a produção dos capitais, a dotação dos fatores de capitais, na realidade, para conseguir se valer um pouco mais disso, né. Estou vendo uma pergunta aqui embaixo do professor Renildo. As principais diferenças dos números de investimentos em ciência, tecnologia e inovação e patentes entre Brasil e China. A China, principalmente nas últimas 2 décadas, deu uma disparada, né? Então, tanto em registro de patentes, investimentos principalmente, ela aporta muito mais, né? Principalmente em virtude da PEC dos gastos do Brasil, né? A tendência é o distanciamento aumentar, porque o Brasil congelou o nível de gastos que ele tem exercido na economia por 30 anos, né? Eu consigo ver as outras perguntas? Aqui, só entre 94 e 2012, o Brasil pulou de 60 para 196 patentes no escritório americano. A China foi de 48 para 4.637, e essa diferença
continua crescendo, né? Não é só no escritório americano, tá? A gente tem milhões de patentes no mundo, patentes chinesas no mundo hoje. Pode continuar, desculpa, Dani. Não, sem problema. Eu parecia uma outra pergunta das políticas econômicas de Deng Xiaoping, Thatcher e Reagan. É interessante. É interessante que é uma das ambiguidades da literatura, né, dos pesquisadores, porque a China seria um país, uma ditadura de esquerda, um comunista, né, no caso, o PCC exerce poder lá, e Thatcher e Reagan são totalmente liberais, né. Só que, justamente por causa dessa dotação de fatores de capitais, a produtividade marginal elevada, o socialismo de mercado em si, né, a ótica como é tocada a economia interna, leva alguns analistas a considerar que a China se aproxima, entre muitas aspas, de um modelo liberal internamente falando, né, por causa do fator de competitividade. Isso aí em termos de indústria, mercado, trabalho, claro, né. Então, alguns autores estão caminhando nesse direcionamento. A China propõe muitos debates interessantes e tem colocado algumas teorias bem antigas por terra, né? É bem legal. Faltou uma pergunta que eu não vi, eu acho. Mas já podemos passar a palavra para o Ramon, se vocês quiserem. Manda ver. Na opinião de vocês, o tipo de relação comercial, investimento chinês ajudam a industrialização e desenvolvimento sustentável do Brasil? Acho que foi mais o que o Denis respondeu agora, né? Eu não sei, eu acho que eu acho que não, acho que tem um lado positivo da participação, mas é sempre importante colocar o fator geopolítico em consideração, a geografia, né? A China é um país com uma população muito maior que o Brasil, tem uma importância geopolítica diferente da do Brasil, enfim, eu tenho dificuldade, né, nesse tipo de avaliação. Patente e inovação, eu respondi aqui, né, só no escritório americano, enquanto a China passou de 48 para mais de 4 mil em 20 anos, praticamente, o Brasil cresceu um pouco mais de 100 patentes, né? A diferença é absurda, é muito grande, né? Tem alguns, deixa eu ver aqui, se tem alguns outros números. Se vocês quiserem comentar também rapidamente, só estou provocando aqui, se vocês quiserem comentar rapidamente a gestão da crise e a relação com essa questão do desenvolvimento tecnológico, né, acho que é uma provocação bacana também, né? E o próprio modelo de gestão, né, que foi mencionado aí, né, da centralização e descentralização de províncias, etc. Se quiserem comentar um pouco isso. Eu não sei, gente, eu não sei. Eu acho que... Pode falar. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui sobre a pergunta de Beatriz, que ela coloca aqui a questão do David Harvey. Eu acho que bom, o Deng Xiaoping, ele implementa o capitalismo, por assim dizer, né, na China, né? Só que eu acho que o que precisa ser olhado ali é o papel fundamental que o Thatcher e o Reagan, eles enxergavam do que é o papel do Estado e o que o Deng Xiaoping enxergava o que é o papel do Estado. Eu acho que essa é uma diferença fundamental que precisa ser posta em consideração, porque, sim, Deng Xiaoping ele implementou ali os mecanismos de mercado no Estado chinês, mas ele entendia que o Estado tinha um papel determinante para o desenvolvimento e para a modernidade, né, que era, na verdade, o objetivo, desde lá de Mao Tse-tung, o objetivo era fazer com que a China saísse do atraso que estava e que foi identificado, né, o relativo atraso chinês durante inclusive as viagens que o Deng Xiaoping teve para os países centrais, né? Então,
Eu acho que essa questão do Estado é fator primordial nesse sentido, senão não dá para fazer qualquer tipo de análise, né? Afinal, o capitalismo ele é contraditório por natureza, né? Então, enfim, acho que era esse ponto que é importante. Bom, gente, a gente tem aí, se vocês quiserem, né, fazer aí um agradecimento, algum fechamento, acho que dá para cada um pegar aí mais um minutinho para fechar as suas impressões finais, tá bom? Só agradecer, dizer que é um prazer voltar a participar de um evento na UFBA, né? Porque foram anos muito bacanas, junto com o Denis, inclusive. É verdade. Professor Renildo, etc. Eu agradeço o convite para o congresso virtual, né? Muito bacana, compartilho com o Ramon a ideia. É muito bom voltar à UFBA e agradeço o André, o Giovanni e o Andrade pela companhia na mesa. Tem um minutinho para falar da gestão da crise ainda? A gestão da crise. Eu acho que a gestão da crise na China e no Brasil acontecem de formas muito diferentes, né? Não que, como eu discordo das visões recorrentes da grande mídia, que um se aproveita da crise para crescer mais e tal, acho que não é por aí, né? A forma como os países conseguem reagir para perder menos, né? Vamos dizer assim. E o tempo de reação, particularmente do governo brasileiro, é lento, né? Já pode ser comparado com outros países, com outras regiões do mundo. Isso vem prejudicando o desenvolvimento, o retorno das atividades, os próprios números da economia brasileira. O dólar, a gasolina apostando corrida para chegar em R$ 6, enfim, outros fatores. Não somente em relação ao vírus, né, em relação à condução econômica por detrás de tudo que existe, claro. E eu acho isso. Acho que deu meu minutinho já. Obrigado, gente. Muito obrigado, Denis. André, quiser aí também fazer as considerações finais. Só agradecer ao Ramon, Denis, pela mesa, agradecer ao público, os professores, professor Renildo, principalmente, por ter convidado e por ter me orientado, enfim, né? Só agradecer a todo mundo, desejar aí um bom dia para todos. Bom dia a todos. Então, gente, agradecemos aqui também a presença, né, fazendo um último convite, né, reforçando, hoje à tarde teremos, né, a sexta mesa dessa rodada aí sobre a China e a sua presença aqui na Bahia, vai ser um debate bastante importante e aproximando cada vez mais, né, da nossa dimensão aqui, né, o professor Jorge está reforçando aí o convite, vai ser um dos palestrantes e está aqui junto com o professor Renildo coordenando esse webinário tão importante sobre a China atual. Então é isso, agradecemos e esse congresso da UFBA, com toda dificuldade, tem sido fundamental, né? Deixamos aí uma grande saudação para o nosso público. Muito obrigado. Valeu, pessoal.